Olá, pessoas lindas. Olá, pessoa linda. Obrigado. Começando mais um VilaCast, falando aqui de artes, coisas e afins. E hoje a gente tem a honra de trazer o senhor, vou falar aqui, hein? Altair Fabiano de Souza. Quem conhece? Vulgo Borracha. Borracha todo mundo. Borracha todo mundo. O Borracha está na coordenação técnica do Festival Internacional de Teatro. Não é de hoje. E a gente trouxe ele aqui hoje para a gente poder falar um pouquinho de técnica, de equipamentos técnicos, de como isso se dá dentro do teatro, qual a importância, né, e relevância da parte técnica para o festival, para os espetáculos, para os artistas, porque a gente sempre vê, né, os artistas sempre em foco, né, e os bastidores, ninguém entende a mágica que é e o trabalho que dá para que os espetáculos tenham qualidade, que tenham uma boa luz, né, tenha um bom som, que esteja tudo alinhado. E isso tudo é com a parte técnica. E o Borracha é o responsável pela coordenação técnica do Festival Internacional de Teatro. Quer dizer, é um pepino Grande. enorme, né, Borracha? Bem-vindo, tá? Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos conversar. Vai falando aí, quando você começou no Festival Internacional, como é que a técnica entrou na sua vida? Conta pra gente um pouquinho. A técnica entrou pelo filo mesmo. Eu comecei como administrador de espaço no festival, era aluno da Escola Municipal de Teatro, vivia tentando viver de arte. Isso em que ano? Isso em 96. Uau! 96. Daí me convidaram para compor o quadro de produção. Certo. Daí eu fazia produção e administração de espaço. Ah, Cuidava tá. dos espaços. E já comecei cuidando de alguns espaços alternativos. Mas esse cuidar, você cuidava enquanto produção ou você já era técnico? Não, aí era enquanto produção. Aham. E a técnica em si era... Eu fazia operação para os meus grupos que eu atuava. Mas operação de luz, operação de som. Mas não tinha ainda uma qualificação técnica, Certo. né? Mas com essa visão já de bastidor, da parte técnica, parte de operação, isso já me deu uma introdução ali. E daí eu fazia umas gambiarrinhas, né? Como todo me chama de gambiarrista. E o Fernando Jacon, filho da Nitz, que era o diretor na época, o diretor técnico, ele olhou e falou, eu acho que esse aí dá pro ano que vem, dá para estar na técnica. Mas ainda em 97 eu trabalhei na produção. Do Filo, do festival. Do Filo. Daí eu fui para a técnica em 98. Em 98 eu fui trabalhar diretamente com o Fernando. Na verdade, continuava sendo um administrador de espaço, que foi do Cabaré, de 1998, na Celso Garcia. Que eu estava lá também. Você estava lá também. E aquilo ali me deu um gancho de querer mesmo trabalhar diretamente com iluminação. Ah, que legal. Então lá foi onde Lá acendeu foi o start. o start em você de realmente viver disso, de trabalhar. Daí que eu fui correr atrás. Daí, na sequência, fiz alguns cursos com o pessoal de São Paulo. Na época era a Stage que fazia a iluminação do filo. Sim. Já fui fazer uns trampos para os caras, carregar case, carregar caixa. Aham. E eu também consegui trabalhar um trampo no Imbiporã, né? Eu fui cobrir o técnico de lá, de iluminação. Do teatro de lá, teatro de de Biporã? lá. Como que é o mesmo nome do teatro de Biporã? Padre José Zanelli. Isso. Daí lá eu me especializei mesmo, que lá eu sempre fui voltado para iluminação, sou um iluminador. Me considero um Iluminador. E um técnico teatral. Por quê? Porque dentro ali das 4 linhas do teatro, dentro da coxia, da caixa preta, eu manjo tudo. Legal. O som, eu sou um técnico de som. Né? E no Zanelli eu tinha que ser tudo isso. Maquinista, cenógrafo e aí vai. Então foi onde me deu. Fiquei 2 anos e meio no Zanelli. Como responsável pelo espaço, responsável técnico pelo espaço. Como técnico de teatro, né? Que é assim, que engloba tudo, né? Iluminação, montador de som, luz. Que legal. E, daí lá eu tive a oportunidade de ter formação mesmo. Uma formação que fazer curso no Guaíra, fazer curso em São Paulo.
Que legal. Ô, Borracha, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de você ir para a técnica, lá em 96, a gente tinha conversado aqui um pouquinho nos bastidores, que você era de um grupo de teatro. Então, assim, você também é ator, você também fez curso de palhaço, se eu não estou doida, porque eu me lembro, né? Conta um pouquinho, assim, de como foi estar em cima do palco e depois estar atrás do palco. Como que foi para você? O levar da técnica foi por estar em cima do palco e tentando sobreviver da arte. Certo. Né? Uhum. Eu cheguei em Londrina em 89, daí... Você era de que cidade? São Paulo, capital. Ah, você era de São Lá Paulo. eu já fazia teatro infantil, né? Que legal. Teatro de escola. E quando eu vim aqui, eu quis continuar. Falei, vou atrás de uma galera, né? Não conhecia ninguém. E daí foi assistindo, um monte de gente bacana. Eu conheci uma galera e comecei a fazer alguns trabalhos. Daí, na época, o primeiro grupo meu foi os Argonautas. Os Argonautas? Argonautas. Ele sobreviveu pouco. Era uma galera que se juntou para fazer alguns espetáculos e ganhar grana, né? A gente fazia de tudo, desde comitê político até... E daí entrou a palhaçaria, né? Sim. Que daí a gente fazia bastante palhaçaria para animação de festa, evento, né? E daí, na sequência, eu fui convidado para participar de algumas peças do Grupo Meta. Que era o Movimento Teatro Amador. Movimento Estudantil de Teatro Amador. Ah, estudantil. Era o movimento, que foi fundado lá em 70 e poucos pelo Fernando Strático. Que legal! E o Mauro Rodrigues. Uau! Eles que fundaram o Meta. Bacana. Na época estava na mão do Juarez Rezende. Rezende. O grupo. Certo. Daí eu, Sérgio Melo, uma galera, fomos convidados para fazer algumas peças nisso. Também ficamos algum tempo. Você e o Sérgio Melo? Eu, Sérgio Melo. Daí, quando a gente saiu, assim, quando a gente estava numa temporada, daí apresentamos no Filo, que foi onde a gente teve mais conhecimento com o pessoal. 94, 95, a gente apresentou pelo Meta. Que legal. E daí a gente conheceu a galera, né? Sim. E aqui na época que era do Proteu, do Núcleo 1. Sim. E daí que essa galera falou, vamos fundar a Escola Municipal de Teatro, vai ter uma turma aí. Daí eu me inscrevi. E você foi uma das primeiras turmas? Da primeira turma. Da primeira turma, de 96. De 96. Quem que foram os seus professores, você lembra? Foi a Séries Vitória, foi o Marcos Martins, o Cláudio Rodrigues, o Mauro Rodrigues, que é Mauro Amarelo, né? Sim. Daí, quem mais? Acho que eram esses. Daí, depois a gente teve aula com o Paulo de Moraes, teve... O Maurício Arruda Mendonça deu aula para vocês também? No finalzinho, ele deu de texto, isso. Dramaturgia. Que bacana. Tinha mais um professor que eu devo estar me esquecendo de alguém. Não, acho que não. Acho que o quadro na época era esse. E a Escola Municipal de Teatro já era na Rua Acre 315? Não, o primeiro semestre foi na Funcarte. Depois, logo que teve o festival, o Armazém, Companhia de Teatro, que era do Barracão, que eu assistia a Ratoeira o Gato. Me corrige. A Ratoeira é o Rato. A Ratoeira é o Gato. Eles estavam lá com esse espetáculo e na sequência... É o Rato. E agora você me deixou... A Ratoeira é o Rato. Depois a gente descobre. Então, daí que a escola foi para lá. Era esse barracão, era do Armazém. Sim. Que estava na transição do nome. Isso. A gente acompanhou. Que daí eu conheci a galera, o Fernando Góes, a Raquel Balaquian, então essa galera. Também iluminadora. O Paulinho, tudo dali, né? Legal. Você também estava ali, a Simone Mazer, tudo dali. Bacana. O Borracha, e aí a sua, essa sua trajetória antes, né, como ator, como palhaço e tal, quando você entrou realmente e falou, vou me profissionalizar na técnica, sentiu um pouquinho de falar, poxa, vou abrir mão de ser ator para encarar essa empreitada? Porque é uma responsabilidade imensa a técnica, né? Eu no começo, eu tentei conciliar. Mesmo quando eu estava trabalhando em Biporã, eu ainda estava no grupo da terceira idade no Sesc com o Rick. Com Bernardi. O Rick, o final do Rick, né? Uhum. Daí eu ainda fazia, a gente estava com o Poema da Tragédia, né? Eu fazia o Bobo da Corte. Daí ainda consegui ficar até 99, 2000 ali. Fazendo os dois juntos. Fazendo os dois juntos.
E depois ainda, que a minha dupla de palhaço primeiro foi com o Alexandre Simeone, né? Que hoje é coordenador do Festival Coordenador do Internacional de festival, Teatro. a gente era parceiro dessa época já, de 97, Que 98. legal. Ele também entrou no Sesc na época, e a gente ainda continuava. Eu acho que por uns 5 anos ainda eu consegui conciliar, depois já ficou mais apertado. 5 anos? Uns Uau, 5 você anos. aguentou bem. Aguentou bem. Assim, Nossa. mas era poucas coisas, assim. A técnica sempre consumiu mais, né? Sim. E o que que você acha, falando mais de técnica e de teatro, como é que você vê essa profissão? Como você vê o trabalho do técnico, não só aqui em Londrina, mas no Brasil? Como é que é a visibilidade desse profissional? O que que você, enquanto profissional, vê e sente e gostaria que mudasse? Ou que tá legal, enfim. É triste. É? A nossa profissão é árdua, assim, porque é como você falou no começo, né? Ele quase que o espetáculo acontece 50% por causa da técnica. Com toda certeza. E é uma das áreas que é bem, assim, a gente tem uma tanto discriminação financeira grande, como mesmo a discriminação artística, né? Muitos não consideram a gente parte da arte. Certo. Então, a gente, com a pandemia mesmo, assim, isso veio muito mais à tona, né? Assim, colegas que trabalhavam na técnica acabou tendo que ser entregador, Uber, etc. Até mesmo por questão, depois, no finalzinho, que a gente foi acolhido com os projetos, mas no começo a gente não foi acolhido igual os grupos, os atores, com projetos de lei, né? Certo. Então, assim, tem centros e centros, né? Tipo, centro de São Paulo é uma qualificação diferente. O sul do Brasil, a gente tem outra qualificação. Então, assim, a gente é complicado, porque daí tem o técnico, que é o técnico da casa de teatro, que alguns têm uma valorização boa, que merecida, e tem muitos que não tem nenhum cara para ajudar na escada. Sim, que daí o técnico, no caso, tem que fazer tudo. Tudo, né? Tudo sozinho. E daí o ganho em si não paga aquele monte risco, de coisa. principalmente o risco de vida, né? De às vezes você subir 5, 6 metros. Então tem muito disso, né? A lei, um dos grandes problemas, eu falando como engenheiro hoje, Sim. A lei na área de eventos, ela ainda não define algumas normas assim para o empregador, como não existe não isso? existe regras aqui no Brasil, a gente é bem deficitário nisso. Então muitas das coisas se enquadram como se fosse um trabalhador teatral, trabalhador de arquitetura, um trabalhador de engenharia civil, sem uma nomenclatura sem certa. nomenclatura, sem essa nomenclatura. Os sindicatos estão tentando fortalecer isso, mas isso que eu ia te perguntar. A gente é muito destoante nisso, porque o Sindicato do Paraná mesmo é bem atuante em Curitiba, mas no interior está conseguindo se ramificar, né? Certo. E em alguns anos estavam bem enfraquecido isso. Então, o que dá voz para a gente, às vezes, é o sindicato. Sim. É a classe, né? Certo. Então, é triste por isso, entendeu? A questão mesmo, assim, em alguns lugares você tem uma nomenclatura. Você é o iluminador, você é o sonoplasta, você é o montador, você é o maquinista. Cenotécnico, etc. Cenotécnico, etc. Mas na maioria das vezes, no interiorzão do Brasil mesmo, o técnico é o geral. Eu já escutei uns colegas meus falando assim, a gente é os peões. A gente é o peão. É o peão da graxa. É o peão da graxa. Né? Entendeu? Só que sem o peão da graxa, o espetáculo não acontece. Porque, né? A gente tem grandes iluminadores que artisticamente, por nome, por trabalho, são altamente reconhecidos, né? Sim. Como a gente tem grandes iluminadores também que não têm esse reconhecimento, mas são grandes profissionais. Sim, que é conhecido pelo meio daí. O meio de trabalho é o mesmo como qualquer outra profissão, entendeu? Sim. Só que falta um pouco mesmo do acolhimento mais da classe. Certo. Assim, vou dar um exemplo básico. Claro. Né? Em alguns projetos, a gente sempre é o último a ser mencionado. É isso. Então, assim, e o de corte é o primeiro, para você ter ideia, né? Às vezes vai viajar,
não dá para levar todo mundo, corta o cara do som, corta o cara da luz, pega alguém de lá, Certo. faz correndo, Entendi. entendeu? Então, Entendi. daí o cara que ficou, ele acabou faltando leite pro neném. Claro, sim. Então, muitas vezes é isso, entendeu? A força integrante... Fragiliza, né? Fragiliza muito. Muitos aí param de trabalhar ou levar uma carreira mais consolidada por isso, né? Entendi. A gente, assim, eu enquanto artista, eu fico muito triste com isso, porque assim, eu sempre vi como a técnica trabalha, né? Eu também, quando comecei a fazer teatro, eu também fui ensinada a subir numa escada, alinhar um refletor, uma gelatina. Então, assim, eu sei qual é o trabalho e como é árduo esse trabalho, e como artista dentro do palco, a gente sabe que se a luz não tiver bacana, afinada, o meu trabalho também não vai ser visto, né? Então, assim, eu valorizo muito o trabalho da técnica, sempre falo que a técnica é o coração do espetáculo, e eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui é importante para que tanto a classe artística quanto o mercado de trabalho valorize o profissional, né, da técnica, dos espetáculos, né? E, assim, Borracha, como que foi para você? Qual foi? Você falou do start que te deu, né? Um pouquinho depois de algum tempo trabalhando com teatro. Mas quando você percebeu assim, eu tenho que me profissionalizar, fazer uma academia para realmente ser respeitado. Que no caso você é formado em engenheiro civil, né? Você tem alguns cursos de eletrônica, de eletrotécnico. E assim, depois que você se capacitou, você sentiu que melhorou o olhar, o respeito das outras pessoas, mesmo do meio com você? Você acha que isso mudou? Muda, assim. A tua capacitação, no geral, o currículo em si, ele fortalece, né? Sim. E quando eu comecei, como iluminador, a gente faz sempre a parte artística, né? Uhum. Só que dentro de uma montagem tudo, daí vem o nome técnica, porque você tem que ter o conhecimento técnico de equipamento e coisa e tal. Então, eu comecei nessa mesma linha que todo mundo começa. Você começa em cima do palco, vendo, criando e fazendo da maneira que é possível. Daí eu pensei, assim, porque você mesmo sabe da minha trajetória. Eu peguei muito alternativo em Londrina, Vila Cultural. Primeiro teatro que eu trabalhei foi o Núcleo 1, que era um barracão alternativo, que a gente fazia um monte de coisa. Gambiarra mesmo. Gambiarra mesmo. E essas gambiarras, no final, tem que ser profissional. Com certeza. Porque eu não posso pôr ninguém em risco ali dentro do palco. Sim. Então, vem a necessidade da gente saber do que está mexendo, do que está consertando, do que está criando, né? Porque tem a evolução técnica, tudo. A formação te dá, assim, te dá uma tarimba, te dá um respaldo, né? A eletrônica, a eletrotécnica, veio na minha vida por questão mesmo de manutenção. A gente era muito preso em ter que mandar equipamento para São Paulo para dar manutenção, mesa, rack, refletor, entendeu? E eu tive uma empresa de locação que, às vezes, eu mandava e ficava 3 meses com uma mesa parada lá, ou em trânsito, para ela voltar para mim, entendeu? Certo. Daí eu falei, quer saber? Tá mais barato eu fazer, estudar e aprender a abrir esse trem e soldar, e consertar, entendeu? Sim. Então, assim, eu fui atrás um pouco disso, entendeu? Da sua autonomia. Da minha autonomia profissional nisso. Isso te dá uma autonomia também dentro do palco. Com certeza. Entendeu? Com certeza. A engenharia civil totalmente agrega ao evento, entendeu? Você não, hoje, por regra de lei, você não tem como não estar ali todo respaldado para erguer um palco, erguer uma arquibancada, erguer uma tenda, um circo, né? A gente já teve acidentes aqui no Brasil que começou a ter essa cobrança, o incêndio da Boate Kiss, sim, né? Alguns acidentes de eventos grandes de rodeio, que não era respaldado por profissionais que sabiam fazer cálculo ou assinar responsabilidades de erguer essas estruturas. E aí também entendeu? mostra, de repente, a irrelevância que algumas pessoas acham que a técnica tem, né? A gente faz assim mesmo, tá tudo certo, né? Porque na grande maioria, o iluminador, ele vai para a engenharia elétrica ou arquitetura.
Certo. São os dois profissionais que Fica transitando ali. se liga mais com a iluminação. Certo. Né? Uhum. Só que aí vem a questão da direção. Uhum. Eu faço muita direção de palco, muita direção de evento. Certo. Aí vem a engenharia civil. Aí que entra. Aí entra a questão do conhecimento estrutural. Que legal. Quando você vai erguer um barracão, como você vai erguer varas de iluminação, uma estrutura, entendeu? Saber como que ela se comporta. O peso das coisas. E aonde eu posso colocar. Né? Às vezes eu coloco um box num terreno que colocou as caixas de som, ela arriou, entendeu? Acontece muito disso. Ou até mesmo, monta uma estrutura, o vento leva. Uhum. Daí você tem que estar respaldado e sabendo o que você está fazendo. A engenharia veio mais tarde na minha vida por causa, eu fiz a direção do PERST, do Lume em Campinas, que foi 6 meses de loucura. Que legal. E daí era 50 por 50 metros, que davam 500 metros quadrados de área de atuação, onde tinha palco de orquestra, palco de circo, tirolesa com ator voando e tudo. Uau! E daí, por mais que você tenha experiência, você fala, pô, eu tô assinando, mas falta respaldo de conhecimento ali para estar sendo responsável, entendeu? E você tinha a sua equipe ou as pessoas se agregaram a você? Não, formamos uma equipe, agregamos do lugar e contratamos as empresas, né? Empresas de som, empresas de luz, de estrutura. Mas muitas vezes você tem que ter o conhecimento para estar com respaldo de bombeiro, defesa civil, entendeu? Assistência médica. Então, a técnica, para as pessoas que não entendiam muito, não entendem, a técnica está falando de vida. Isso. Né? De segurança. Né? Além da magia, né? da luz, do som, do linóleo estar bem esticadinho, das varas, dos refletores estarem bem alinhados, a gente está falando de segurança, né? De vida, né? Então, por isso eu acho que a relevância e a importância que o profissional técnico deve ter e tem que ter esse respeito, porque sem segurança não tem espetáculo, não tem artista, não tem nada. Né? É o técnico que vai dar o suporte completo para o artista estar ali pleno. Exato. Tipo, um circense. Sou eu que vou subir lá e fazer a segurança aérea dele para ele estar. Ou um técnico da equipe dele que vai fazer isso. Muitas vezes, mesmo ele conferindo, você que já fez muito tecido sabe disso. Sim. É um técnico que vai fazer isso. Se ele não pendura direito lá, eu caio. Eu morro. O artista que vai pro pau. Borracha, deixa eu te perguntar uma coisa. No Filo, nesses anos todos que você teve de experiência, tem alguma curiosidade assim que você quer contar pra gente? Eu sei, ele virou os olhos, gente. Alguma coisa assim que aconteceu que você nunca esqueceu? Assim, ou uma curiosidade... vamos falar de uma coisa engraçada primeiro. Engraçada? Engraçada. Você lembra de alguma coisa engraçada que aconteceu assim nesses anos de Filo, na parte técnica aí, no seu nicho? Tem muita coisa engraçada, né? Vem a primeira que vier, você fala. De coisa assim que... Às vezes a gente monta, prepara o palco, passou o ensaio e daí vai remontar o palco, por exemplo. É coisas bestas, mas que às vezes pega todo mundo. Fecha a cortina, a mesa tinha que estar pro lado direito e fomos nós lá e colocamos pro lado esquerdo. O ator tem que entrar ali no Formoso e posicionar a mesa no foco, né? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Coisa de cenário acontece muito assim, né? No final. A continuidade ou remontagem, né? E... De montar e desmontar, por exemplo, lá no Cabaré, eu lembro que a gente ficava bem maluco, né? Porque chegava grandes produções, né? Lembra do Ney no Mato Grosso, que chegou com era 3 caminhões ou 2? No Mato Grosso, a última que ele veio em 98, mas foi mais tranquilo. Foi. Daí em 2008. 98 ele veio. Eu participei do 98, quando ele tava. Não. Não, foi em 99 ele veio, Isso, foi 99. lá no cabaré da Tiradentes. Depois ele veio quando foi lá perto do Cafezal, foi 2000 que esse aí que você tá falando das 3 carretas. E aí, como foi?
Esse assim, não foi muito engraçado, não, mas Não, engraçado não. Esse foi a gente difícil, teve né? que. Ele entrou no meio da temporada do cabaré, né? Então a gente teve que varar à noite, desmontando o palco principal nosso, Certo. entrando com a equipe dele para montar o O palco dele. dele, toda a estrutura, toda a iluminação que era dele, para ter o show à noite e desmontar logo após o show. Então, assim, Nossa. foi 4 equipes trabalhando ao mesmo tempo em 24 horas, 40, no máximo 36 horas. E quantas pessoas eram? Ah, tinha umas quase 100 no Quase 100 total, pessoas no total? entre carregador, técnico eh, de montagem, iluminador, som, né? Uau. Deixa eu te perguntar outra coisa. Quanto à formação, assim, tem bastante procura de pessoas interessadas na técnica do teatro, pessoal das artes cênicas aqui da UEL, que saem, procuram você para cursos e tal, e a gente já tinha até conversado, né, que a gente quer um curso aqui no Vila de técnica. E essa procura, existem profissionais interessados nesse nicho? Tem É? bastante. Tem o o último curso mesmo, a gente chegou a formar 15 pessoas Ó, que legal. e direcionado para artes cênicas, e a gente teve um curso que foi para 12 direcionado ao cinema. O Olha. cinema tá tendo muita procura, né? Uhum. A gente deu esse boom, graças a Que Deus, aqui na Artes legal. Visuais. Sim. Então, na parte de iluminação e técnica também está tendo uma procura boa. E a gente tem o curso da UELC também, que sempre está formando e tendo essa procura. E fora os grupos que Londrina acaba tendo e criando. Certo. Sempre tem um período de mais ou menos, mas geralmente a gente tem uma procura de 20, 30 pessoas por ano aí querendo ter um conhecimento técnico dentro de sonoplastia, dentro de iluminação, Uhum. né? Geralmente eu dou os 3 cursos, né? A minha Certo. especialização maior é em cima da parte de iluminação, Uhum. é um curso mais demorado. Daí eu dou a parte de sonorização, Uhum. né? Sim. Voltada para teatro, Legal. né? Uhum. E produção técnica, né? Que isso é bem bacana para produtores, Claro. para uma galera que já não quer ativamente trabalhar ali em montagem. Mas Hum. para ter conhecimento técnico de equipamento, de Super contratação, legal. orçamento, né? Direção de palco, daí a produção técnica eu dou mais essa visão, entendeu? Daí entra a experiência de direção técnica do Filo, direção técnica que eu já fiz em Moarama, Festival Sim. de Moarama, Jacarezinho, né? Campinas, Legal. lugares assim. Daí é voltado mesmo para diretor de palco. Para diretor de palco. Como que você atua ali desde a entrada do grupo até a realização do show, do espetáculo, Muito entendeu? interessante. Muito legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Aqui no. Ivo, aqui no festival, hoje no festival do Filo, 55 anos, né? Em quantos vocês estão de equipe técnica distribuídos aí pelos espaços do que está acontecendo no festival? A gente já está na segunda semana, né? Na fase quase final. A gente termina aí no domingo, né? Domingo. Domingo a gente finaliza o Filo. Quantas pessoas estão envolvidas no projeto do Filo neste ano, na O, parte na técnica? parte técnica, a gente tem 10 técnicos diretamente do Filo. Uhum, Daí nós temos mais 4 que é da empresa contratada, certo. né? Que seriam 14 comigo, 15 pessoas envolvidas na parte técnica, né? Temos do festival 6 técnicos e 4 auxiliares, Uhum, né? E da empresa que é a Fox, que está hoje parceira nossa aí, uhum. locando som, luz e projeção. Eles têm mais 4 técnicos, que os 4 também são gabaritados, tanto em audiovisual como em iluminação e som. E você assina a coordenação técnica do Filo, é Eu isso? assino a coordenação. Legal. A parte. Eu tô trabalhando com. Esse ano a gente já começou a trabalhar em fevereiro, Uhum, né? Assim que saiu a curadoria, já no finalzinho, uhum, né? uhum. Começamos todas as reuniões de estabelecer contato com o grupo, estabelecer
planilha para fazer orçamento. Vocês já estão trabalhando há bastante tempo bastante antes. tempo. Eu sou um dos últimos que entro em campo. Certo. Né? Porque depois da curadoria escolhida dos grupos, é selecionado, vem para mim fazer a avaliação técnica mesmo. Aonde cabe, aonde não cabe, como a gente pode fazer, quais as Aí você estuda minuciosamente todo o espetáculo de todos que vão vir ao teatro, ao festival. A gente seleciona, faz um pré-programa de grade. Né? De grade, E daí do encaixe de datas também, que daí tem que ver com o grupo. Às vezes tem grupo que não... igual teve grupo que estava previsto para o começo e acabou vindo para o final, por data de contratação, tudo. Isso tudo a gente é um quebra-cabeça que eu vou acabando fazendo, porque a gente não tem um lado financeiro muito grande para equipar pura e simplesmente cada espaço. Tipo um Ouro Verde que já tem um equipamento base dele, entendeu? Certo. Eu não tenho o mesmo recurso para pôr em todas as salas a mesma qualidade do Ouro Verde. Certo. Então, a gente faz uma alocação onde eu posso estar brincando e trabalhando com os equipamentos. É quase um Lego. É um Lego. É um Lego. Hoje, assim, a gente está com 3 salas e rua. Né? Espaço 3 salas e rua. Mas já tivemos 6 salas, 7 salas fora as ruas. Então, assim, já tive... Às vezes, não salas frequentes, né? Igual, já tivemos salas do grupo da terceira idade, né? Que era uma semana fazendo espetáculo no próprio espaço dela. E aí, tranquilo. A gente ia lá, montava, tranquilo. Já tivemos, tipo, a apresentação do Valentino, que é considerado uma sala, que também ia lá, montava, apresentava, às vezes até mais, né? Em 2017 teve 2, 3 apresentações. Quando era na antiga casa aqui na Paz Leme, né? É Jorge Velho ou Paz Leme? Jorge Velho. Acho que é Jorge Velho, né? Acho que é Jorge Velho. Jorge Velho. Ali tinha muito mais até. A gente atuava muito mais, porque era ponto de encontro. Então tinha muita apresentação de música. Também era considerado uma sala. Então as salas menores, que não é teatro, mas acaba se tornando um teatro e uma sala de espetáculo. Entendeu? E as grandes salas, né? A gente tinha Zaqueu de Melo, que hoje está interditado, tinha o Ouro Verde, como sempre, mas já teve Mãe de Deus, o Marista, né? Hoje o Vila Rica, a gente já pegou o Vila Rica também parado e já montou ele. Já movimentamos. Movimentamos ele. Agora o ano eu não vou lembrar, mas acho que foi 2012 ou 13, um negócio assim. Tá. A gente falou um pouquinho, a gente falou também das agrúrias, né? Do ruinzinho, de não ser reconhecido e tal. E a alegria do técnico, qual é? O técnico é igual o artista, o ator, assim. A gente é mordidinho pela cultura, pela arte. Pelo bichinho da arte. Pelo bichinho da arte. Quem fica é porque tem esse bichinho. Esse bichinho, Então, assim, a gente acaba mesmo... É o amor, entendeu? Quando você vê o espetáculo acontecendo. Por isso que a gente, às vezes, fica triste de não ser considerado um artista, mas a gente acaba sendo, né? Porque com certeza. é uma obra nossa ali. Sim. A maioria da técnica que se especializa mais... Porque tem o técnico de cinema, tem o técnico de show, tem o técnico de teatro. Sim, né? sim. E então, assim, é o que pica o técnico, né? Eu gosto de fazer show, gosto de fazer balé, gosto de fazer teatro. Sim. Então, o cara vai se identificar e vai ter a alegria e a satisfação de estar fazendo aquilo, entendeu? A dor e a delícia de ser técnico. A dor e a delícia. Eu que vim do palco, né? Eu posso falar isso, porque... A iluminação em si mesmo me encantou. O meu primeiro espetáculo que eu montei foi do Boca de Baco. Foi Abajur Lilás. Sim, eu assisti. Então, me convidaram para fazer a luz. E daí... Foi a sua estreia como iluminador. Como iluminador, né? No Abajur Lilás do Boca de Baco. Do Boca de Baco. Que honra, hein? Que honra. Que honra. E daí, de lá para cá, eu falei, não, quero fazer isso também, né? Claro que ao longo do tempo e a gente não consegue fazer tudo, né? Sim, eu já tentei continuar sendo palhaço e técnico. Ator, palhaço, técnico, daí ator. Eu descobri, eu posso ser palhaço e técnico na junto. Técnica. Arrasou. Mas é isso. Quando pica, assim, a gente corre atrás, a geração nova é a mesma coisa também, entendeu? Sim. Às vezes está na UEL, do nada vem fazer um estágio e descobre que, eu entrei para ser ator, para estar no palco, mas
Logo já Estou está me na técnica. satisfazendo muito mais aqui, Que legal. enrolando cabo, Sim, puxando, entendeu? sim, A nossa vivência é mais ativa, né? Porque a sim. gente é os primeiros a chegar, os últimos a sair, Uhum, entendeu? A gente contempla, porque a gente estende o tapete pro ator. uhum. Então, quando ele tá lá brilhando, recebendo os aplausos, a gente sente a mesma emoção. Claro. A gente, assim, independente se É a para gente tá, vocês se a também. gente tá ali no escurinho, eu Aham. mesmo, eu já, muitas vezes eu tava na coxia resolvendo problema pro espetáculo acontecer. E Perfeito. na hora que foi os aplausos, aquilo ali Também é para a te. equipe toda, é para, sabe, assim, não tem essa diferença, né? Principalmente a gente que tem um vínculo de grupo, né? Sim, Nasce da sim, arte coletivamente, sim, então a gente leva isso para a vida inteira. A gente é uma equipe, a gente é um grupo, a gente é uma família e sim. carrega isso, né? Vocês são meio que os anjos da guarda dos atores, dos É, artistas, né? muitas vezes já aconteceu de, é, de eu erguer a luz, correr a escada, bater, fazer contra-regragem, enfiar a mão com a rosa, fazer o carão, voltar e dar a luz de Que novo. fantástico. Entendeu? Então, assim, é igual o Ritalino, faço iluminação do Palácio Ritalino. Sim, O espetáculo dele, o Em Concertina, eu já viajei sozinho com ele, que sim. tem contra-regragem, tudo, que eu já estava na cabine, isso eu acho que foi em Osasco ou Jundiaí. Então eu estava na cabine, dava a luz e soltava o som e corria pela passarela, descia uma escada, ia fazer a borboleta, voltava e Fantástico. continuava, entendeu? E a gente faz com a maior alegria, a gente tá ali, entendeu? Esse minutinho de mexer a borboleta, você já tá se sentindo ator. Claro. Você já tá do improviso, Já está da colaborando com o espetáculo. contra-regragem ali, você já falou, opa, tô aqui com o pezinho aqui, ó, tô sentindo a energia vindo, né, do templo maior nosso que é o palco. Nossa. Ó, Borracha, a gente tem muita coisa para conversar, mas eu Vixe, eu que agradeço. agradeço muito você ter topado esse bate-papo aqui com a gente, tá? Vamos fazer mais bate-papos também sobre a técnica, vamos fazer esse curso, viu, gente? A gente vai avisar vocês quando a gente for fazer, que é importante, né? É importante que as pessoas tenham essa visão de que o técnico de luz, de som, tem que ser muito respeitado, porque sem eles, realmente, o espetáculo, a magia não acontece. Muito obrigada. Que você tenha aí um restinho de festival maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigado, eu que tá? agradeço. Você é muito importante para o Filo, muito importante para a gente. E todas as pessoas que trabalham com você se sintam abraçados e honrados, tá bom? Eu que agradeço pela equipe, muito obrigado. Isso aí, gente, ó, sigam aí o nosso canal, compartilha, tá bom? Que depois a gente vai voltar com mais VilaCast, falando de artes, coisas e afins, tá bom? Beijo, até mais, obrigada. Obrigado. Valeu!
existe.